noite. Começa agora mais um programa Conversa Franca, ao vivo pela TV Campos de Minas. Hoje, excepcionalmente, apresentado por mim, Mariane Fonseca, e eu tenho aqui no estúdio, ao meu lado, o atual prefeito de São João del Rei, Elvésio Reis. Hoje, 1º de outubro, ele chega a exatos 10 meses de mandato aqui no município. Nós vamos falar, por exemplo, sobre a avaliação que ele faz dessa administração, mas nós também queremos saber a sua opinião. Eu começo, então, prefeito, falando sobre esses 10 meses, né? Na sua avaliação pessoal, como considerar esses primeiros tempos de administração municipal? Bom, Mariane, boa noite, né? Boa noite a todos os espectadores da Campos de Minas. Olha, foi um período muito difícil, né, para nós, a estrutura que recebemos da prefeitura não era uma estrutura que eu considero satisfatória, vamos dizer, com muitas dificuldades, muitas precariedades, faltava muita coisa, equipamento, seja do ponto de vista de infraestrutura, para fazer com que a máquina pudesse funcionar e atender a contento, né? Então, não foi fácil esse período, mas eu acho que a gente conseguiu avançar muito. Hoje nós estamos nos acostumando com a máquina, né? Estamos conhecendo melhor o sistema, as pessoas também que trabalham com a gente, os funcionários públicos estão nos conhecendo melhor. Então, isso tudo tem facilitado um pouco mais a realização de atividades. E aí começamos a já dar demonstrações de avanço logo nesses primeiros meses, né, de gestão, né? Então, eu acho que está melhorando, né? Aos pouquinhos nós vamos mostrando a cara, estamos mostrando que somos diferentes, né? Tem uma gestão diferente. Eu acho que as pessoas têm percebido isso e, portanto, com essa seriedade, com a responsabilidade que a população espera da gente, a gente tem conseguido fazer muitas coisas já. Prefeito, nesta semana o Instituto Census divulgou uma pesquisa que entrevistou 400 pessoas aqui no município e avaliou o seu desempenho. Ele oscilou entre o regular e o ruim, para mais de 50%. O senhor acha, a que se deve essa avaliação das pessoas nesses primeiros 10 meses? Eu acho que há uma expectativa muito grande da população que imaginava que eu chegasse, né, e que fosse resolver todos os problemas nos primeiros meses de governo, né? E eu mesmo tive a oportunidade em outros momentos, aqui na Campos de Minas mesmo, com entrevistas realizadas, olha, eu não me candidatei para ser mágico, nem para ser, né, milagreiro, né, fazer milagres. Eu estou trabalhando e tenho 4 anos de gestão, né? Eu acho que, dado aí a avaliação que se fez no país como um todo, em que todos os políticos brasileiros passaram por dificuldades enormes em função das manifestações que ocorreram recentemente, né? Eu estou muito feliz, que eu acho que eu estou com um resultado muito bom, considerado, né, todas as dificuldades que encontramos, todos os problemas que temos. Eu acho que a população tem demonstrado paciência e acreditando, né, com uma expectativa ainda muito alta por um resultado do serviço público sobre a nossa gestão. Por falar em protestos, prefeito, aqui em São João del Rei eles foram marcados pela questão do transporte público, né? Como está a situação, então, da licitação? O que já pode vir nos próximos meses? Então, tocando nesse assunto, você vê como conseguimos melhorias, né? A redução no preço da passagem, especificamente em São João, ela foi muito pequena, foi de 2,25, caiu para 2,10. Se comparado com outros municípios, até muito maiores do que São João del Rei, a gente vai ver que a redução no preço da passagem foi um percentual significativo, né? Belo Horizonte, para você ter uma ideia, eu acho que reduziu 5 centavos, 10 centavos, alguma coisa em torno disso, né? Nós reduzimos mais, né, do que Belo Horizonte, que estava com um preço maior do que o nosso, né? Então, percentualmente, o efeito disso é muito maior. Em Rio das Mortes, o preço da passagem, quando a gente chegou, era R$ 3,10, caiu para R$ 2,50. O preço de São Sebastião da Vitória para São João del Rei era R$ 6,30, caiu para R$ 4,10, né? E estabelecendo outros marcos ali naquelas regiões de preços que eram também muito, vamos dizer, ruins para o trabalhador, que precisava muito da passagem. Então, houve melhorias, né? Estamos num processo ainda de elaboração do edital para chamar uma nova empresa, vamos dizer assim, né? A própria presidente pode concorrer, ela tem esse direito de apresentar proposta, e isso deve acontecer por volta de dezembro, né? O prazo de 6 meses que demos lá em junho,
ele se esgotará nesse período, nesse mês de dezembro. E aí, assim, tem algumas demandas que são colocadas pela comunidade e que a gente pretende tentar contemplar, vamos fazer a avaliação dos custos disso, mas vamos tentar contemplar nesse edital. Por exemplo, o micro-ônibus para circular dentro de São João del Rei, porque a circulação intensa de veículos pesados na cidade tem trazido consequências para as construções, né? Inclusive para o patrimônio histórico, a preservação do patrimônio histórico no núcleo histórico. A questão do ônibus, né, de executivo, que é um ônibus de rodoviário, que ligaria os distritos de São Sebastião da Vitória e Rio das Mortes a São João del Rei, que é uma demanda dessa comunidade, dessas comunidades, e assim por diante, né? Tem questões específicas, outros itinerários que estão sendo agora avaliados sob o ponto de vista de se alcançar, continuar se alcançando melhorias na qualidade do serviço público de transporte. Uhum. Prefeito, agora sobre o funcionalismo público. Havia uma proposta de ser discutido um novo plano de carreira para eles a partir de junho. Como está isso agora? Nós estamos discutindo, não é um tema fácil não, é um tema difícil. Uhum. O funcionalismo público, ele tem, em São João del Rei, no caso municipal, tem baixos salários, os salários não são atraentes, né? São salários muito defasados. E aí é preciso, eu tenho dito isso para os próprios servidores, né? Reconheço o baixo salário, mas é preciso reconhecer também, dentro do espírito de que não há mágica, não há varinha mágica para resolver isso, que ao longo do ano foi se acumulando perda que não há possibilidade de a gente recuperar isso no primeiro ano. Então a intenção nossa é que avance-se na elaboração do plano, que hoje está sendo debatido e é um debate difícil, não é tranquilo, e na medida que ele estiver pronto, que a gente consiga contemplar na questão da recuperação das perdas salariais deles, que a gente consiga montar um plano aí que facilite o equilíbrio entre o orçamento da prefeitura, né, e o pagamento de um salário ao servidor melhor. Mas tem avanços também entre os servidores, né? Por exemplo, há um benefício que nós estamos agora concluindo entre os servidores da educação, principalmente os técnicos da educação, que pleiteavam há muitos anos a equiparação da jornada de trabalho deles com o restante dos funcionários da prefeitura, né? Eles trabalhavam 6 horas, enquanto o resto da prefeitura trabalhava 5. Então, não foi estendido, somente a eles não foi estendido o benefício da redução da jornada de 6 para 5 horas. E nós agora estamos resolvendo essa pendência histórica, né? Estamos analisando a implantação também do Vale Transporte, estamos avaliando também a questão do plano de saúde, isso aí que é uma demanda histórica deles. Então, há avanços, né? Há alguns avanços já. O próprio fato de reconhecer essa perda e dar um abono que num valor que pudesse beneficiar os salários menores da prefeitura, contempla mais de 60% da categoria, né? Então, é a perspectiva que nós estamos colocando, que nós estamos apresentando nesse momento. Servidor motivado significa melhor qualidade do serviço, a gente quer isso. Uhum. Por falar em servidores, foram também polêmicas que permearam esses primeiros meses. Primeiro, com a entrada da Silvia Fernanda no quadro de alto escalão e também agora com a mudança da secretária de saúde, né? O senhor comentou numa entrevista à Gazeta de que ainda há nomes que podem ser modificados. O que o senhor já pode dizer sobre esse assunto? Olha, eu tenho certeza absoluta de que a equipe que começa não é a equipe que termina, né? Então vai ter mudanças, com certeza há mudanças. A gente tem uma expectativa em determinados perfis e pode ser que esses perfis contemplem uma determinada etapa do processo, mas esse perfil não é adequado para levar o processo até o final dele. Então é preciso que a gente reflita, né, o tempo todo sobre a adequação entre o perfil que a pessoa tem, né, técnico, político, em função das demandas que nós vamos apresentando. Eu acho que a secretária de saúde ela atendeu, né, do ponto de vista de competência técnica, atendeu num determinado momento, mas é preciso que agora a gente avance nisso.
não é? É preciso se estabelecer um diálogo com os servidores melhor dentro da área de saúde. Não é? É preciso se estabelecer um diálogo melhor na regulação, né, com os prestadores de serviço. Eu acho que a expectativa que eu tenho agora é de que a nova secretária, a Miriam, possa fazer esse papel, possa cumprir esse papel. Um Conselho Municipal de Saúde, isso é uma coisa que eu não abro mão, um diálogo democrático, franco, mas democrático, né, com os conselhos, reforçando a importância dos conselhos, todos os níveis, em todas as secretarias, né? E a gente percebia que havia uma certa dificuldade entre a secretária com o conselho, né? Ficava meio agarrado. Então a gente está procurando acertar isso. Outros nomes, com certeza, tem. Nós estamos avaliando, né? E tomando decisões paulatinamente, sem criar muito barulho, né? Mas as mudanças com certeza vão acontecer e a gente sempre espera que elas aconteçam no sentido de melhorar. Não há nenhum compromisso em manter aquele que não está, né, respondendo satisfatoriamente num determinado serviço. Eu não tenho compromisso dessa forma. Meu compromisso é apresentar um resultado que seja melhor para a população. Se as pessoas que estão lá hoje não me apresentarem justificativa sobre esse aspecto, com certeza não vão ficar. Tá. Bom, prefeito, o senhor mencionou a questão do comércio, né? O Geraldo, do bairro Fábricas, fez uma pergunta mais ou menos relacionada a isso, mas ligada aos trailers. Como que está essa situação? Havia um TAC, na verdade, que foi renegociado, né? Quais são as promessas para 2014 em relação a isso? Olha, eu tive com alguns proprietários de trailers na cidade e a conversa com eles foi na seguinte, eu estou aguardando, parece que a última conversa era de que eles se reuniriam e eu tinha me proposto, inclusive, de levá-los à presença da promotora, né, da doutora Adriana, o doutor Toninho de Mello, que são os promotores que cuidam mais diretamente dessa questão de patrimônio histórico, mobilidade urbana, né, questão de meio ambiente. Bom, então eu me propus a liderá-los a ir lá conversar para que eles pudessem apresentar as dificuldades que eles têm. A prefeitura tem propostas, né? Nossa proposta é de redesenhar a infraestrutura do trailer, de modo que ele dialogasse melhor com o patrimônio histórico da cidade. Né? Em outros municípios a gente vê isso. O próprio município apresenta um projeto em que os comerciantes podem desenvolver, em alguns lugares, quando o município tem condições, ajuda, né, financeiramente nessa obra, né? Nós precisamos avaliar o custo disso e saber se a gente tem condições de fazer isso. Mas, para alguns setores, eu percebo que o Ministério Público, eles parecem que querem avançar com a gente nessa direção. E o ponto mais crítico, que eu acho que é mais difícil, são os dois trailers que estão dentro do centro, vamos dizer, no centro mesmo do centro histórico, que é ali ao lado, né, dos táxis, na Tancredo Neves, e o do outro lado em frente ao nosso teatro municipal. Então esses dois é que não encontramos, na conversa que tivemos com a promotoria, né, com o MP, com o Ministério Público, não encontramos para esses dois casos ainda solução. Mas é dialogar, é conversar, é verificar o que pode ser feito e eu acho que vai ter avanço. Ninguém vai fechar nada sem diálogo, não. Bom, prefeito, então a última pergunta eu achei interessante que dessa vez incluíram a questão dos animais. A Alice, que é da Sociedade Protetora de Animais, pergunta se há a possibilidade de a prefeitura dar uma forcinha na questão da castração dos animais. O município sofre um pouco com essa população abandonada de animais nas ruas, né? Alice, a pergunta é ótima e eu acho que faz parte, vocês que, como eu, têm uma grande preocupação com os animais na cidade, né? Eu já tive a oportunidade também de em alguns outros momentos, de até recolher animais na rua e de abrigá-los na minha casa. Hoje fica mais difícil, né? Porque a gente sabe que a vida da gente é muito corrida, minha vida ficou muito corrida, mas de qualquer maneira, os animais de grande porte, hoje a gente tem dado uma atenção muito forte nisso. Então praticamente sumiram, de vez em quando aparece um ou outro solto, mas as pessoas estão percebendo que nós estamos mesmo detendo os animais, recolhendo esses animais, cobrando as multas. Né? Isso é pedagógico, não tem nada contra as pessoas que têm animais, não. Inclusive,
Até me dispus a conversar com os carroceiros, para a gente tentar encontrar, né, organizá-los, de modo a encontrar uma solução que pudesse melhorar o serviço que eles podem prestar para a cidade, mas também dar um tratamento mais adequado para esses animais, que eu acho que está na perspectiva das pessoas que são defensoras, protetoras dos animais. A outra questão, estamos tentando viabilizar a locação, né, de um espaço para abrigar os animais, principalmente os doentes, né, e fazer esse processo de transição, né, de animais sadios serem castrados. Aí a gente tem que discutir qual é o modelo que nós vamos adotar, né, o formato disso, se é químico, tem gente que é contra, ou se é mesmo a cirurgia, né, a incisão. E vamos fazer, né? Há uma vereadora que está muito preocupada com essa questão e tem demandado urgência no encaminhamento desse assunto no Executivo para a Câmara. Então isso deve estar finalmente, o anteprojeto de lei que nós vamos encaminhar à Câmara, para liberar recursos da Prefeitura para a Associação de Proteção dos Animais, de modo que eles nos ajudem a recolher esses animais junto com a zoonose da Secretaria de Saúde, junto com o pessoal do nosso meio ambiente, que eles recolham isso, né? E os animais doentes sejam tratados, os animais que sadios possam ser cadastrados, e aí, né, receberem um chip para a gente identificar por onde eles estão andando na cidade. Sim. E aí devolvidos, mas castrados. É dessa forma que a gente vai diminuir a população e a longo prazo a gente ver que a cidade está com uma população de gatos e cachorros, principalmente, menor. Prefeito, então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço também a você de casa que nos acompanhou e quem fez perguntas também através do telefone. Peço até desculpas, não deu para atender todo mundo. São vários questionamentos toda vez que o professor participa com a gente, mas com certeza ele volta nos próximos meses. Né? Mariane, olha, a população, nós estamos fazendo agora né, dentro desse espírito de prestar contas que nós estamos fazendo, nós vamos distribuir na cidade, em breve, um relatório desses 10 primeiros meses de gestão. Nós estamos fazendo muito, estamos trabalhando demais, né? Eu chego praticamente 8 horas da prefeitura, às vezes 8 horas da noite, vou a Brasília e volto no mesmo dia para dar conta da quantidade de serviços que a gente tem. Estamos trabalhando demais da conta. Agora, e os serviços, né? Muitas vezes a gente não divulga satisfatoriamente, mas eles estão acontecendo em todos os lugares. Né? Nós vamos receber agora recurso do Bradesco para a compra de mais máquinas, como Patrol, Retro, caminhão. O pró-município do governo do estado, 1,5 milhão, vai nos ajudar a comprar outras máquinas, mais uma Patrol, mais uma retroescavadeira, mais um caminhão, coisa que a gente não tinha. E com isso, a gente vai ter uma infraestrutura melhor para oferecer uma estrada rural melhor para as pessoas que moram nas nossas comunidades rurais, ter condições também de oferecer para nosso cidadão na cidade melhores condições. O DAMAI agora passou a fazer o buraco, mas vai tampar o buraco também. Já está contratando asfalto, botamos a nossa usina de asfalto para funcionar. Com isso, o DAMAI faz o buraco e logo depois ele mesmo tampa e asfalta, para não deixar as buracadas que eu falei que podia até mudar de nome para Tatu, né, que vai fazer buraco assim lá longe. Não é? Mas, de qualquer maneira, é a cidade que nós temos, com todas as deficiências do esgoto, que está completamente sucateado, falta de investimento na água, que a população precisa estar ciente disso. Né? Então, num primeiro ano, eu estou fazendo uma avaliação que assim que recebermos a notícia do governo, São João del Rei já pode ter recebido quase 100 milhões de reais, além do orçamento que tem. E eu quero desafiar o prefeito passados aí, que tiveram no seu primeiro ano de gestão tanto dinheiro quanto nós podemos apresentar até o dia 31 de dezembro. Tá certo, então, prefeito. Muito obrigada, boa sorte. A você de casa, muito obrigada. Na próxima semana, a Carla Gomes já está de volta. Uma boa noite para você.